paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está acordado, dá um glória. Glória a Deus. Estou tentando. Que a madrugada foi. Irmãos, aproveitando que vocês estão de pé já, a gente vai estudar hoje na revista a lição de número 10, que o título da lição é O Ministério de Mestre ou Doutor. Tá? Para quem tem a revista, abre na página da leitura bíblica em classe. Para quem não tem, o texto bíblico ou os textos bíblicos que iremos ler está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 28 e versículo 29, Atos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, e Tiago, capítulo 3. Amém? Amém. No 3 eu peço que todos, numa só voz, leamos juntos. Mateus capítulo 7. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, Romanos 12, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrado, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Pode tomar os assentos. Irmãos, irmãs em Cristo, jovens, homens, mulheres, obreiros, obreiras, quero já agradecer a presença de cada um de vocês que tiveram essa disposição de estar aqui hoje pela manhã para aprender a palavra de Deus. E eu creio que Deus tem algo novo para as nossas vidas e em nome de Jesus nós vamos ver crescimento e edificação da parte de Deus para essa igreja tão amada. Estou feliz mesmo de coração por cada um de vocês. Vocês não têm a noção da minha alegria e da minha felicidade. Hoje, não diminuindo as demais lições que foram ótimas, hoje mais uma vez temos um tema muito interessante aqui, irmãos, nesse contexto todo aí a respeito dos dons ministeriais que a partir da lição 6 começamos a aprender e estudar sobre. Só para fazer uma breve recapitulação, por exemplo, nesse contexto todo aí, irmãos, a gente sabemos que cada um desses dons ministeriais representa um fundamento na igreja. A saber, primeiro os apóstolos. E qual é o fundamento, irmãos, dos apóstolos? Alguém sabe dizer? Que fundamento que é? É o primeiro, é o começo, alguém sabe? Qual o fundamento dos apóstolos? Diga, doutrina. Doutrina. O fundamento dos apóstolos é o doutrinário, que vem através de quem? Jesus. Segundo, profetas. E qual é o fundamento dos profetas, irmãos? Alguém sabe dizer?
profetizar, bem genérico, mas valeu a pena. Tá certo? Alguém mais? Se arrisca? Fundamento da revelação, admoestação e exortação. Amém? Depois vem o fundamento de quem? Evangelistas. O que o evangelista faz, irmãos? A priori, a princípio, pregar o evangelho. Não entendi, Mandiana. Evangelizar. Está vendo? Fundamento da evangelização: ganhar almas e fazer discípulos. E na semana passada nós falamos sobre quem? Sobre quem? Pastor. Qual é o fundamento do pastor? Cuidar, zelar, apacentar pelo rebanho de Cristo. Amém? E hoje vamos falar sobre mestre ou doutores. Que, olha, irmãos, eu quero crer que Deus vai levantar no meio dessa classe tão bonita mestres e doutores para a glória de Deus. Amém? E a gente vai ver aqui no decorrer do estudo desta manhã que é algo urgente para a igreja. Mestres e doutores. A igreja está carente, a igreja está precisando de mestres e doutores, tendo em vista que eu sei que aqui já tem alguns que precisam cada dia mais se aperfeiçoar. Amém? Para a gente entender um pouco aqui, lógico que eu estou fazendo aqui um tema em cima do tema oficial aqui da introdução, melhor dizendo. A palavra mestre, irmãos, no contexto do Novo Testamento, que é do grego koiné, que era o grego falado na época de Jesus, a palavra é didáskalos, e didáskalos significa professor, mestre, aquele que transmite e ensina conhecimento. Amém? Vamos lá para o textuário. Por favor, irmã Diana, leia o textuário para nós. Romanos 12, 6 e 7. De modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 6, 7. Amém? Irmãos, observe que já no textuário temos aqui uma informação importantíssima. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, se esse dom é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Em algumas traduções bíblicas, essa palavra haja dedicação está como esmerar-se, tá? Essa palavra vai nos ajudar muito, nos aprofundar um pouco no que quer dizer essa dedicação. Esmerar, irmão, significa, tem a sua origem no latim ex merum, que significa tornar adequado, purificar. Por sua vez, o vocábulo latino é formado pelo prefixo ex, fora, e merum, sem mistura, puro, não híbrido, ou seja, com cuidado. Cuidado de quê? De não misturar os assuntos. Esmerar-se. Quem aqui já viu aquela ferramenta esmeril aqui? Levanta a mão. Aquela ferramenta esmeril, os irmãos sabem que tem uma pedra redonda e você liga aquele motor, irmãos. Você pode colocar o ferro ali que aquela pedra vai fazer o quê? Vai comer o ferro, não vai? Por exemplo, o camarada faz um torneiro mecânico, faz uma peça bonita, só que ela ainda pode ter algumas rebarbas, não é? Aí o que ele faz? Olha, para essa peça ficar mais bonita aqui, para esse modelo ficar mais destacado, eu vou esmerilhar ela. Amém? Ou seja,
desgastar a peça para ela ficar mais bonita, mais apropriada para o uso. Então, se você tem o chamado de ser um ensinador cristão, um pregador da palavra de Deus e principalmente um obreiro que tem que conhecer Bíblia, irmãos, você tem que se desgastar, você tem que se esmerar. Irmão, vai ter que ter tempo? Vai ter que ter tempo. Vai ter que ter sacrifício? Vai ter que ter sacrifício. Porém, a maior alegria, irmãos, de quem se esmera para fazer o melhor para Deus, é os resultados e os frutos. E glória a Deus por isso. Alguma dúvida, alguma opinião? Irmãos, aqui tudo é válido. Aqui é democrático de direito. Tá bom? Se alguém tiver alguma opinião, pode levantar a mão e falar: eu acho assim. Alguém com uma dúvida? Não? Vamos continuando. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Observe, os vocacionados, amém? Vocacionados por quem? Deus. Irmãos, se fosse por escolha própria minha, se fosse pelo meu querer, eu jamais estaria aqui hoje. Escola dominical, pregar a palavra de Deus, não. Mas Ele nos chamou, e devido a Ele ter nos chamado, nós temos a obrigação e o dever de, no mínimo, se esmerar para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Vamos lá para a introdução. O ministério do ensino da palavra é o primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. E que tempo que nós vivemos? O que tem no nosso tempo? Culturas, teologias, filosofias e etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Oh glória! Amém? É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Irmãos, vou continuar a dar ênfase aqui nisso aqui. Ensinar a palavra de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, é para quem quer fazer, irmãos, para quem quer se dedicar, para quem quer se aplicar a isso, e tem que ter dedicação. Por exemplo, Deus pode até, presbítero Paulo, presbítero Reginaldo, pastor Flávio, Deus pode até vocacionar alguém, chamar sim ou não, mas e se essa pessoa, ele ou ela, não estiver nem aí com isso? Como vai ser? Um desastre, irmãos. Deus chama, Deus vocaciona, Deus separa a pessoa para aquela função, porém requer dessa pessoa essa dedicação e esse esmero. Para quê? Para quando ela for dar uma aula bíblica na escola dominical, dar uma boa aula, para que quando ela for trazer um estudo bíblico para obreiros, trazer um estudo para obreiros. Quando ela for pregar, trazer uma boa mensagem, pode ser até simples, mas que venha falar aos corações da igreja e a igreja seja edificada. Amém? Então precisa disso. Na introdução diz aqui, irmãos, o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento. Diga discernimento. Discernimento. Abre a sua Bíblia, por favor. Luiz.
em Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14, se achou pode ler, tá? Efésios 4, 14. Pode. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levando-os embora por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Amém? Olha o conselho de Paulo. Nós temos que se esforçar para a edificação da igreja no ministério, para quê? Para não sermos meninos. E sendo menino, não ser levado pelas rodas de muitas doutrinas, vários tipos de teologia que vem aparecendo hoje em dia, e temos que ter cuidado com isso. Então temos que nos aplicar ao ensino da palavra de Deus, para não sermos meninos inconstantes. Amém? Irmãos, principalmente obreiros, tem que ter essa responsabilidade de quê? De se aplicar a palavra de Deus. Para quê? Para a edificação da igreja, e para que a igreja não venha falar: mas ele não é obreiro? Ela não é obreira? O que ele está falando? O que ela está falando? Não é assim? Tendo em vista que estamos no meio de culturas, teologia, filosofias e etc, e etc. Jesus, tópico de número 1. Jesus, o mestre por excelência, o mestre dos mestres, irmãos, o professor dos professores, é nada mais e nada menos de que Jesus. E que mestre, irmãos, e que professor. Subtópico 1 do tópico 1. O mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Observe isso. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Diz lá em Mateus 7, 28 e 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: ou amava ele muito, ou odiava ele. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Oh, glória! E detalhe, irmãos, Jesus sabia de assuntos complexos, difíceis, sim ou não? Sim ou não? Sabia? Porém, ele, como um bom mestre por excelência, pegava todos esses assuntos complexos e difíceis de compreensão, pastor Flávio, e transformava em assuntos simples, de tal modo que até as crianças entendiam o que Jesus ensinava. E muitas vezes, irmãos, eram ensinos profundos a respeito do reino dos céus. E mesmo assim, presbítero Paulo, até as crianças entendiam. E ele era tão amável, irmãos, no que ele fazia, que se vocês perceberem no contexto bíblico, as crianças queriam estar do lado dele, queriam estar perto dele. Tanto é que certa feita foram querer tirar as criancinhas de perto dele, e ele disse: deixa elas aqui comigo.
Amém? Uma observação aqui nesse primeiro subtópico é que quem ensina tem que amar pessoas, tem que amar vidas, porque aquele que ensina, aquele que tem esse dom, aquele que vai ter essa ocupação na igreja, precisa ter o amor para ensinar. Se não, irmãos, por exemplo, quando você faz alguma coisa em casa e você faz de qualquer jeito, depois você olha e fala: meu Deus, o que eu fiz? Só isso. Mas quando você faz com amor e dedicação, você olha e fica até admirando: fui eu mesmo que fiz isso daí. Não é assim? Assim é a obra de Deus. Irmãos, tem um negócio. Jesus, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que até o mestre dos mestres sentou para aprender? Quem sabia disso aqui? E está na Bíblia. Presbítero Reginaldo, por favor, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Olha Jesus sentando para aprender aqui, irmãos. E tem uns camaradas hoje em dia que não querem sentar para aprender, não. Lucas capítulo 2. Vamos ler primeiro o versículo 42, presbítero Reginaldo. Depois você vai ler o 46 e o 47. Pode ler, por favor. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. 46. Isso. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, estava no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Espera aí, presbítero Reginaldo. Acharam ele aonde? No meio dos doutores, Fazendo o quê? ouvindo-os e interrogando. Pode continuar. 47. Isso. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Amém. Deus abençoe. Está vendo aí, irmãos? Desde menino, claro que já é uma cultura do judeu, os meninos têm esse costume de todo sábado estar aprendendo nas sinagogas. Jesus não foi diferente, mas ele não era Deus? Também era Deus, mas também era homem. Deixa eu fazer uma pergunta: Jesus era 100% homem e 100% Deus? Ou ele era 50% homem e 50% Deus? Enquanto você pensa, alguém falou: pega um pouquinho de água para mim ali. E aí, quem quer se arriscar? Ele era 100% homem e 100% Deus? Ou era 50% homem e 50% Deus? 100% homem, 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Amém, irmãos? Tem um livro que, o título desse livro, irmãos, quem tiver interesse em ler, você, a partir de hoje você vai ler, tá? Vai ter que ler. Olha lá, hein? E o título do livro é Ensinando para Transformar Vidas. É o título desse livro. Ensinando para Transformar Vidas. Irmãos, um livro muito bom que fala sobre leis, que ensina. Olha, super indico. E o autor Howard Hendricks, olha o que ele diz: quem para de aprender perde o direito de ensinar. Quem para de aprender perde o direito de ensinar. E também tem uma frase que você conhece bem, o autor é desconhecido, que diz: quem não senta para aprender jamais ficará de pé para ensinar. E nesse contexto, irmãos, do mestre dos mestres, o nosso professor por excelência, Jesus Cristo, a lição que ele dá para qualquer um, que ele teve que sentar em determinado tempo da sua vida para começar a ensinar, ele teve que aprender para ensinar. Isso é um exemplo muito grande para nós hoje em dia. Temos que ter a humildade de reconhecer que
nós não sabemos de determinado assunto e temos que aprender, irmãos. Não é vergonhoso você saber de algo, vergonhoso é você não saber e ainda ter a soberba e a prepotência de querer falar sobre. Sabe o que vai acontecer? Vai passar vergonha, vai fazer feio. Então é mais fácil eu falar assim: pastor Flávio, o que é isso? Presbítero Paulo, o irmão pode me falar sobre isso? Luiz, você pode me ensinar sobre isso? É assim que acontece. Humildade. Ninguém aprende se não tiver humildade. Amém? Então Jesus é o nosso mestre por excelência. Tópico 2. Ele foi o mestre. Pode falar, presidente Paulo. Tendo em vista sobre os escribas, né, que eram estudiosos lá, né, considerados, a ponto de serem considerados doutores, tinham um conhecimento grande sobre a Torá, as escrituras, né, e ali vem um confronto dizendo que Jesus não ensinava como os escribas, né, ele ensinava com autoridade. Isso. Tem como a gente fazer assim, um confronto sobre isso aí, dizer, fazer alguma colocação sobre essa autoridade, essa diferença entre o ensino de Jesus e como eles ensinavam? Tem. Irmãos, olha a colocação aqui do presbítero Paulo. Jesus ensinava diferente dos escribas e fariseus, porque ele ensinava com autoridade. Amém? Ele fazia isso. Tendo em vista que os escribas e fariseus eram doutores do quê? Sabiam muito. Eles tinham conhecimento de causa, porém tinha uma coisa aqui que eles erravam muito. E nisso, Jesus, meu pastor, dava de pau neles. Porque o ensino de Jesus, a didática dele, o presbítero Paulo, o pastor Flávio, tinha uma dupla didática aí. Primeiro, ele era ortodoxo. Ortodoxo porque ensinava fielmente a doutrina, sem tirar palavra nenhuma, na íntegra. E segundo, ele ensinava como? Também ele era ortopraxo, ou seja, ortopraxia. Ele também ensinava com a sua vida, com o seu exemplo. Os escribas e fariseus eram o que? Hipócritas. Ensinavam uma coisa e fazia outra. Era o famoso: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Certa feita Jesus disse: o que esses camaradas ensinam, atente para isso aí, mas não copie a vida deles não, porque você vai se dar mal. Por isso que o ensinamento de Jesus Cristo, presbítero Paulo, tinha mais autoridade, porque ele não só falava, ele também praticava o ensino que ele ensinava. E quer maior ensino que esse, irmãos? O maior ensino, às vezes, não abre nem a boca. Só da pessoa se comportar e agir, alguém diz: eu quero ser igual aquele irmão, eu queria ser igual aquela irmã. Amém? Exemplo de vida. Tá certo, presbítero Paulo? Subtópico 2, tópico 1. O mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum de seu tempo. Pastor Flávio, João capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Olha o que Nicodemos disse a Jesus quando viu ele. Escute isso aqui, irmãos. Doutor da lei. João capítulo de número 3, verso
1 e 2. Isso. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém? Veja que Nicodemos, mesmo sendo um dos principais do sinédrio judaico, doutor da lei, irmãos, ele já viu Jesus e já o reconheceu como um rabino, ou seja, um mestre. Então já houve aí um reconhecimento. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Daí, vou dar mais uma vez ênfase aqui. Para esse ministério, irmãos, para esse chamado, é preciso vocação e chamada de Deus. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Chamam Jesus de mestre 45 vezes. Amém? Terceiro, o mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. E isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso. Jesus não era apenas um tagarela, falador. Tem pouco por aí, viu, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se o seu Senhor e mestre, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmão, um rabino, mestre, Jesus Cristo, irmãos, lavar o pé de homens leigos, isso mostra a tamanha humildade de Jesus Cristo e o grande exemplo para nós hoje, em todos os tempos. Independente da pessoa ser douta em algum assunto, às vezes saber mais que o outro determinado assunto, não lhes dá o direito de ser arrogantes, prepotentes e soberbos. Por exemplo, tem uma coisa que eu odeio, irmãos, eu abomino. Quando tem alguém conversando determinado assunto, irmãos da igreja, às vezes obreiros reunidos, eu já passei muito por esse tipo de coisa, irmãos. E sempre tem o Joãozinho sabe tudo, cabeça grande e perna fina. Ele sempre quer saber mais. Ele sempre quer saber mais. Já percebeu isso, irmão? Olha, você falou isso, mas eu sei isso aqui. Ele nunca dá o braço a torcer, mesmo que esteja errado. Raça, irmãos. E às vezes, esse que se diz saber de algo e não sabe de nada, ele acaba humilhando aquele humilde que está aprendendo.
Eu odeio isso. Às vezes eu prefiro, irmãos, me fazer que não sei nada. Às vezes eu prefiro ficar na minha. Depois, se eu tiver oportunidade, eu e aquele irmão sozinho, no particular, chamo ele. Irmão, está observando aquela conversa? Aquilo que o irmão falou não é bem daquele jeito. O irmão quer aprender como que é. Sabe o que vai acontecer? Ele vai querer aprender. Então me fala aí, irmão, me ensina. Agora imagine no meio da roda o camarada está falando o que não sabe, e às vezes por ignorância, nem é culpa dele, ou por ignorância mesmo, e o camarada que diz que sabe tudo, você está errado, rapaz. Está certo isso? Não, irmão. Você perdeu a oportunidade de ensinar e fazer com que aquele irmão ou irmão, aquela pessoa crescesse. Seja humilde. E se não souber, diga: eu não sei. Amém? Glória a Deus. Humilde. Por esse motivo, irmãos, que lá no texto que nós lemos, na leitura bíblica em casa, em Mateus 7, 29, está aí o que o nosso presbítero Paulo comentou: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ele tinha autoridade, porque dava exemplo. Era diferente dos escribas, soberbos, orgulhosos, carregavam os seus lábios filactérios. Sabe o que é filactério, irmão? Quem sabe o que é filactério? Pode falar, presbítero Paulo. A caixinha que vai amarrar assim na cabeça, carregando algumas passagens do Antigo Testamento. Justamente, irmãos. A resposta do presbítero Paulo: filactério é o que, irmãos? É uma caixinha de couro que tem uma tira, eles amarram na cabeça e tem algumas passagens bíblicas do Velho Testamento. Aí eles se orgulhavam daquilo. Irmão, que coisa feia, né? Mas para dizer que eram os sábios. Até hoje eles carregam, né? Até hoje. Então eles são assim. Os judeus ortodoxos, até hoje, eles preservam essa cultura aí. Amém? Tópico 2: o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Como foi, irmãos, o ensino das Escrituras nos nossos irmãos primórdios, a igreja lá no princípio? Subtópico 1, tópico 2: uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem para quem? Para quem? Todas as nações. A guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus após a descida do Espírito Santo. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Irmãos, eu te aconselho depois você ler esse discurso de Pedro após a descida do Espírito Santo, depois do que aconteceu, que ele se levanta para pregar. Irmãos, é uma mensagem poderosa que tem começo, meio e fim. Quem disse que Pedro não sabia das coisas, irmãos? Quem falou? Ele tem o começo da mensagem, tem o conteúdo da mensagem e tem a conclusão da mensagem. Não à toa que quase quantas almas? 3.000 almas foram convencidas. Que mensagem poderosa, hein? Oh, glória! Eita Jesus! Tem gente que prega hoje em dia 3.000 sermão, não ganha uma alma. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Quem quer ser mestre ou doutor aqui, levanta a mão, irmãos, mas bem alto para me ver, que eu quero que a gente vai estar junto nesse negócio aí.
Pastor Flávio, tá certo. Queima alguém mais? Ah, irmão, vocês estão muito mole. Irmã Tamires, vamos lá. E aí, Regis do manto? É porque ele é o Tiago 4, o Tiago aí. Porque ele é o Tiago. Quero não, mas Jesus mandar. Ele é o Tiago, eu não quero não, pastor. Tem que ser obediente, mas. Boa. Tem um segredo aí, irmão. Peraí que eu vou falar para você. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Esse dom é uma capacitação sobrenatural de quem, irmãos? Do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual. Vamos ler texto bíblico aqui? Estamos na escola bíblica, né, irmãos? Efésios capítulo 4, versículo 12, é a primeira parte. Irmão, sempre esqueça o seu nome, irmão Valdemar, é isso? Valdemar? Por favor, meu irmãozão. Efésios capítulo 4, versículo 12, parte A. Irmã Vitória, João capítulo 14, versículo 26. Tamires, Oséias 6, 3. Efésios 4, 12, né? Isso, a primeira parte. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Vitória, João 14, 23, né? 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Espera aí, irmão Vitória, ele vai fazer o quê? Vos fará lembrar Isso, todas as vos coisas. fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Presta atenção nisso, viu, irmão? Irmã Tamires, Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alma a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serode a terra. Amém? Irmãos, olha o primeiro texto aqui, o que diz: que quem tem o chamado tem que fazer o quê? Se aperfeiçoar. O outro texto que lemos diz o quê? Que o Espírito Santo vos fará lembrar. O que você leu, o que você estudou. E o outro texto diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, não parem de conhecer ao Senhor. Por quê? Olha o que a frase diz aqui de Howard Hendricks: quem para de aprender perde o direito de ensinar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vai nessa. Ah, Deus vai me revelar na hora. Vai nessa. Tá? Deus vai te fazer lembrar o que você já aprendeu, preguiçoso e preguiçosa. Ah, na hora Deus vai me dar, vai dar coisa nenhuma. Isso é papo de preguiçoso, irmão. Gente que não tem compromisso com Bíblia, com palavra de Deus. Obreiro, está no culto, não está preparado para pregar no dia. O pastor falou: dá para trazer a mensagem hoje? Pastor, não dá. Eu não meditei. Eu não tenho uma boa palavra. Seja honesto e sincero. Porque se você for pregar, irmão, meu Deus, vai acontecer milagre. Vai cair a unção do sono e do desespero do povo. Que hora que esse cara vai parar de falar? Seja humilde. Não dá, não dá. Dá, estou aqui. Estou com bala na agulha. Tem um negócio aqui, pode deixar. Está engatilhado. Mas se não tiver, irmão, esquece. Tá bom? Ah não, Deus vai me dar agora.
Eita glória! Lembra disso, irmão? Nas antigas? Eita! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Assim diz o Senhor. Põe tua casa em ordem que certamente morrerás. Irmão, quando eu era novo convertido, a gente ia bastante para monte e tinha uns negócios, irmão. Era cada coisa que eu via, que eu ia e falo, meu Deus, presbítero Paulo. O irmão falou assim, irmão, fiquei sabendo do negócio aí, irmão. Sabe aqueles irmãos que chegam, estou sabendo do negócio aí, fala aí, irmão, o que aconteceu? Rapaz, teve um monte de jejum, não sei quantos dias aí, irmão. Fez uma campanha num monte de não sei quantos dias. Eu falei, para que era o propósito? Era para Deus colocar na cabeça dele a Bíblia. Falei, irmão, e aí? Colocou. Falei, tá bom. Só se Deus colocou assim, ó, pá, na cabeça dele. Não vai aprender não, irmão, não vai ler não. Começa a ler a palavra de Deus, ó preguiçoso e preguiçosa. Porque vai chegar uma hora que vão te pegar na emenda. Olha lá, hein? Tem que continuar aprendendo, irmãos. Crescer, continuar a conhecer o Senhor. E tem um detalhe também. Por exemplo, tem o seu pastor da igreja, o pastor Flávio. Ele tem a obrigação de ensinar e investir nisso. Vamos supor que você aprendeu, porque o seu pastor te deu suporte para isso e condições. Aí vamos supor que surge um convite e não dá para o pastor ir, mas ele fala assim: presbítero Reginaldo, presbítero Paulo, ou quem seja, vá me representar lá naquela igreja. Aí vamos supor que chegando lá, seja um congresso, o pregador faltou. Aí, por ironia do destino, irmãos, ou porque Deus quis assim, o pastor vai dizer: e aí, terra? Dá para pregar hoje? Irmão, o obreiro tem que ter bala na agulha. Está ouvindo? O obreiro tem que ter bala na agulha. Pode ser a mensagem simples, mas poderosa no Espírito Santo. Olha, irmão, tem uns aí. Deixa para lá eles, né? Vamos aprender aqui, porque Deus quer levantar vocês. Deus quer levantar essa igreja aqui. Deus quer levantar pregadores, pregadoras, ensinadores, ensinadoras. Amém? E eu quero aprender muito com vocês ainda, eu sentado. 2. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2, capítulo 42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui, referida, trata-se do quê? Olha a resposta aqui do comentarista. A doutrina dos apóstolos aqui, referida, tratava-se do quê, irmãos? Olha aí, do conjunto de ensinos de Cristo misturados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. A doutrina dos apóstolos estava baseada, pautada, alicerçada nos ensinamentos de quem? Jesus, o mestre por excelência. Por isso que a obra crescia. Já pensou o Pedrão dar uma de bonzão lá? Ele se empolga muito e começa, pastor, falando do que ele sabe, filosofando coisas da vida. Talvez ele ia filosofar sobre peixe. Olha, eu pesquei peixe, eu sei como que é peixe. Não ia dar em nada. Mas quando eles aplicavam os ensinamentos de Jesus Cristo,
o dono da obra não tinha como. Aí não tinha como. A obra crescia. Terceiro, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmãos. Quem ensina, quem prega, quem tem essa responsabilidade de trazer a mensagem bíblica para a edificação da igreja, não tem que escolher público. Eu já preguei para a igreja, ensinei com 100, 200, 300, 400, mas também já fui em igreja que tinha 2 pessoas. Já fui em igreja que só tinha uma pessoa, pastor. Sabe o que eu fiz? Pergunta assim: o que? O que? Ensinei e preguei com a mesma veemência e força que fosse para ensinar para mim. Porque se os primeiros irmãos aqui, a igreja primitiva, começou em pequenos grupos em casas, olha a proporção que deu. Começou em pequenos grupos, e sabe o que aconteceu? Chegou até nós. Amém? E ser sincero, irmãos, sabia que até é gostoso você ensinar para 2, 3 pessoas? Porque em dado momento ali, do ensino ali que você está ensinando, acaba até se tornando um diálogo, irmão. Tão bom, irmãos. Você não sabe como isso é bom. E a Bíblia diz: ser fiel no quê? Pensei que era no muito. Ser fiel no pouco e o quê? Deus havia preparado homens para ensinar e levantar doutores na igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Quem se habilita, crente? Vou perguntar para você de novo: quem se habilita? Só o pastor, irmão? Irmãos, o pastor, aqui, nem todo pastor é mestre. Por isso que Deus levanta o mestre na igreja. Então eu tenho que entender que nem todo pastor vai ser mestre. Está entendendo? Deixa eu dar uma colocação aqui. De tudo que Deus colocou nas tuas mãos, você tem que ser mestre naquilo. Tem que se humilhar para fazer o de melhor. Amém, meus irmãos? Então, Ele te chamou para fazer a obra, vamos espelhar essa pedra bruta aí e contar a glória. Amém? Amém. Deus te chamou, irmãos. Sabe o que aconteceu aqui? Eram pequenos grupos que estavam crescendo assim assustadoramente. Aí sabe o que os irmãos começaram a dizer? Eu quero ser mestre. Eu quero ser doutor. Sabia disso ou não? Eles falavam assim: eu quero ser doutor, eu quero ser mestre. Eu quero ser mestre. Eu quero ser mestre. Aí isso deu margem e contexto para Tiago escrever o quê? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque a Bíblia diz: a quem mais é dado, mas é cobrado. Por isso, irmão, se Jesus lhe deu a tarefa de fazer isso, faça direito. Amém? Direito, olha lá, hein? Vou pegar você. Tópico número 3. Vamos acabar, tá bom, irmãos?
A importância do dom ministerial de mestre. Subtópico 1. Uma necessidade urgente da igreja. Irmãos, a igreja está precisando. A igreja está necessitando de mestre, irmão. Ensinador. Tem muito falso profeta enganador. Está cheio por aí. E as turbas, a multidão vai atrás. Quem aqui já viu aquelas ilustrações nas redes sociais aí? Você gosta de rede social? Eu sei que você gosta, né? Que tem aquela imagenzinha assim, tem duas igrejas, aí tem a filhinha, você já viu, né? Aí na placa de uma igreja está assim, culto de ensino, e na outra placa está campanha da libertação e do manto. Qual é que está mais cheia? Não cabe ninguém. Agora de ensino tem a filhinha de 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. É engraçado? É, para a gente distrair, mas é sério. O negócio é sério. Se os crentes em Cristo, o povo de Deus, tivesse mais preocupação em aprender a Bíblia, nós teríamos menos problema dentro da igreja. Muitos problemas que acontecem hoje no contexto da igreja é por falta de conhecimento bíblico. Por isso que tem a crentalhada que dá trabalho, meu Deus do céu, irmão. Eu já fui auxiliar de pastor, e às vezes o meu pastor falava assim: olha, resolve aquilo lá para mim que eu não estou afim não. Irmão, e às vezes eu ficava 2, 3 horas ouvindo cada coisa, irmão, que só o pai sabe. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Irmãos, não é por obrigação todos serem mestres. Haja vista que estamos estudando sobre dons, e é algo que Deus dá a alguns. Porém, a igreja, preocupada com o ensino bíblico no meio desta igreja, irmãos, tem que investir em quem? Nos mestres, nos doutores. Tem que dar suporte, porque se a igreja der um bom suporte para o ensino bíblico na igreja, sabe o que vai acontecer? Diga assim: crescimento. Mais uma vez: crescimento. Edificação. Vai acontecer isso, irmão. Mas a igreja precisa desse suporte. Nem todo mundo, irmão, precisa entender o que é exegese bíblica. Parece até um palavrão para alguns aqui. Exegese, hermenêutica, homilética. Nem todo mundo precisa entender disso. Porém, aquele que cuida fazer isso tem que ter o cuidado de passar para a igreja um bom ensinamento. E a igreja, por sua vez, tem a responsabilidade de dar o suporte para esse ensino. Oh, glória! Amém? Irmão, agora olha aqui para mim. Deixa eu ver o que hora que é. Daqui a pouco a gente acaba, tá bom? Rapidinho. Olha aqui para mim. Já pensou se eu chegasse aqui hoje de manhã e tivesse uma pessoa? Eu que ralei a semana toda para essa aula. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é para quem tem força de vontade. Eu não preparei a aula ontem. Desde segunda-feira eu venho estudando ela.
Agora imagina eu me esmerar tanto, chegar aqui para socorrer uma pessoa. Não é verdade? Então a igreja precisa ter esse interesse. Já aproveitando esse gancho aqui, irmãos, eu estou feliz com vocês hoje aqui, viu? Vocês estão mais do que de parabéns. Isso aqui é para a glória de Deus. E eu preciso de você. Para quê? Para divulgar a escola bíblica dominical na Assembleia de Deus. Deus é poderoso. Eu preciso de você. Lá nas redes sociais, manda a bala no povo, irmão. Os irmãos que não vieram hoje, conta uma fofoca santa para eles. Irmãos, vocês não sabem o que você perdeu na escola bíblica dominical hoje. Você perdeu a oportunidade de aprender mais um pouco, e de crescer mais um pouco, e de ser edificado. Vamos continuar, irmão. Vamos acabar isso aqui e vai ser bênção. Irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, pastor Flávio, muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Você entendeu isso aqui, irmão? Superficialidade bíblica e infantilidade espiritual. Vamos crescer? Amém. Vamos crescer, irmãos? Amém. Diga amém. Amém. Vamos parar de ser criança e menino? Amém. Vamos dar um salto para a próxima etapa? Está na hora, irmão. Eu costumo dizer uma coisa: antes de Deus dizer ao líder, separe aquele para alguma coisa, ele já é. Ele não é separado, depois ele vai se tornar. Ele já é. Eu sofri, passei pela escadinha, irmão, e ainda estou nela. Auxiliar de escala, diácono. Diácono é bom demais, irmão. Às vezes eu queria ficar na porta. E presbítero hoje em dia. Mas eu sofri. Eu ralei. Não foi fácil, não. E quando a unção chegou, Deus só estava dizendo: você já é, então eu só vou confirmar. Amém? Porque tem muito falsos mestres, falsos doutores aí. E se você não estiver preparado e capacitado para isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ser enganado e enganada, e vai cair no conto do vigário. Cuidado. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascar os falsos ensinos. 2. A responsabilidade de um discípulo contínuo, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para sermos seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé, é um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto quem está discipulando. Irmãos, precisamos voltar a discipular, ensinar, ter classes de discipulado. Amém? Discipulando, continuar ensinando. Isso não pode sair do meio da igreja. 3. Requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com dom ministerial de mestre em nossa época. Primeira coisa, irmãos: esse mestre tem que ser o quê? No mínimo, um salvo em quem? Em Cristo, irmão. Tem que ser crente. B. Ter o hábito de ler.
Meu irmão, olha aqui para mim. A gente já está acabando, só um minutinho aí. Você tem que querer ler, irmão. Não é só para ler a Bíblia no culto, não. Aí chega aqui e fala de Malaquias 3:10 e fala que o gafanhoto migrador, cortador e etc. era o demônio. Quem falou isso para você? Vamos crescer, né, irmão? Ah, o devorador está nas suas finanças. Mentira! É a passagem mais mal interpretada de todos os tempos que eu já vi na minha vida. Falta de quê? Leitura bíblica. Se lesse, irmão, não passava esse carão. Vamos começar a ler? Vamos? Montar um plano de leitura aí, pelo menos um texto todo dia da Bíblia? Vamos aí, irmão, se esforça, você consegue. É difícil? Não, você consegue. Vamos aí. Terceiro, tem que ter o preparo intelectual. Irmãos, quem tem esse chamado tem que se aperfeiçoar todos os dias, como já falamos aqui. Cursos teológicos, cursos de especialização para dar aula, escola bíblica dominical, etc, etc, etc. Como eu já disse, a igreja precisa investir nessa área do ensino no meio dela. E ter também o quê? Um coração em chamas, inflamado pelo Espírito de Deus, porque com isso o ensino tem poder, eficácia. Oh glória, sentir a presença de Deus. Deus está conosco, irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer nessa escola bíblica dominical. Oh aleluia. Martin Lloyd Jones, que é um escritor, dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. John Wesley disse: ponha fogo no seu sermão. Prepare uma mensagem bíblica, mas ponha fogo nele. Graça, unção, oração, esteja aos pés do Senhor. Ou pegue seu sermão e jogue no fogo, porque não vai valer de nada sem graça. Conclusão: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na sua fé se estudar. Isso é mentira, tá, irmão? Meu Deus. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento. Pois não havia obreiro mais preparado do que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Oh glória, irmãos. É isso que faz a diferença. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, obrigado por me aguentar falando até agora. É um prazer